Eu tô já com o nosso convidado de honra hoje no programa. Assim. Eu tô tirando onda, Luiz, porque eu quero fazer um moto aqui para dizer que quem já está na ponta da linha, aceitando o convite desde já em nome do programa, eu quero agradecer Reinaldo Gama, que apesar de você receber já aí, Reinaldo, a minha gratidão. Eu vou declinar, como tenho feito no transcorrer dos últimos meses, com a coluna Líderes em Ação, capitaneada pelo professor Kellerman Martins, de lhe apresentar para passar a bola para Kellerman. Por favor, Kellerman, faça as vezes, apresenta aos nossos ouvintes e saúde a entrada nesse bate-papo do Reinaldo Gama. Muito bem, obrigado. Bem, já debate pronto, agradecer a Reinaldo, porque tem uma agenda extremamente concorrida e ele gentilmente aceitou o nosso convite, né, a quem eu agradeço. Ele que é CEO da HSM, cofundador da Singularity Brasil e ex-diretor-geral do Cubo Itaú. E um jovem e grande executivo, vai estar aqui conosco para conversar sobre transformação digital, sobre o mercado de trabalho, o que fazer diante destes desafios. Reinaldo, em nome também da Rádio 94, nós agradecemos o seu a sua pronta participação aqui conosco, tá? Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de falar com todos vocês. Obrigado aí pelas palavras aí dos estúdios aí. Esse é o benefício, né? Se tem um lado bom de tudo isso, para mim que é uma tragédia que a gente está vendo, uma pandemia, mas esse é o copo meio cheio aqui, né? A gente poder falar aqui de tão longe. Estou aqui em São Paulo, estou aqui na sede da Singularity University Brasil, na sede da HSM, no Learning Village, que é o nosso hub de educação voltado aqui para a inovação. Então eu fico muito feliz pelo convite, agradeço a 94 FM e espero que a gente tenha um bom papo aqui hoje. Maravilha, Reinaldo, só dizer que tem o lado bom, sem dúvida, a tecnologia e o convite que a pandemia nos fez de abrirmos fronteiras. Agora tem um lado ruim, é que você não tá no Natal, você não tá vendo o nosso calorzinho, a nossa praia, então fica esse registro aí para você rapidamente vir o melhor camarão do Brasil. Pois é, vocês sabem, vou contar uma curiosidade aqui para vocês. A família da minha esposa é toda de Natal. Meu Deus, então olha. Eu sou um adicto à cidade de Natal. Eu amo muito essa terra e de fato é o que você falou. Tô tentando olhar o copo meio cheio, tentando ser otimista, mas eu adoraria ter ido aí e logo depois aqui dessa entrevista ficar ali em Ponta Negra, tomar um chopinho, comer um camarão. De fato, isso não é o lado bom. Maravilha, vamos começar a nossa... Vamos. E já vou iniciar por parte da sua trajetória. Você que tem uma formação no mercado financeiro, passou um bom tempo e consolidou parte da sua carreira dentro do Itaú, mas participou de um projeto que hoje é muito importante para o Brasil, eu diria para a América Latina, que é o projeto do Cubo, né? Então, o que você, durante esse período como diretor-geral, você pode trazer para os nossos ouvintes de ensinamentos, de aprendizagens que podem ser instrumentos importantes nessa retomada? Deixa eu só aproveitar aqui, Luiz Henrique falando, e aproveitar para os nossos ouvintes que por um acaso nunca ouviram falar do que é o Cubo, né? Porque é um hub? Não, na verdade eu acho que ele é um ecossistema tão complexo até de se entender, né? E não é tão fácil de explicar, mas só para as pessoas entenderem isso, porque você participa da fundação, você dirige aquele projeto que é muito exitoso se comparado com outros projetos em nível internacional. Perfeito, acho que é muito bacana essa contextualização, né? O Cubo Itaú, eu tenho um carinho, tenho amigos lá até hoje, apesar de ter saído do projeto há 2 anos, mas de fato ele é um ecossistema, né? Ele é um ecossistema de startups, ou seja, de tecnologia, com base tecnológica, que o Itaú lançou em 2015
né, em parceria com a Redpoint Ventures. A Redpoint Ventures hoje é um dos maiores fundos de investimento de startups, não, a Venture Capital no mundo. E o Cubo, de fato, e obviamente para não soar uma soberba aqui, de fato mudou o ecossistema de startups no Brasil e na América Latina, como muito bem colocado. Se você pensar, parece pouco, né? A gente falar de 6 anos atrás, né? Puxa, mas 6 anos atrás não tinha, pouco se falava no ecossistema de startups, pouco, óbvio que tinha muita gente fazendo trabalho sério, mas não tinha a escala que tem hoje. E obviamente que o Cubo, ele tem um papel muito relevante, teve um papel muito relevante e tem um papel relevante nesse ecossistema de difundir, principalmente no relacionamento com grandes empresas, né? Obviamente que você tinha investidores anjos, você tinha startups ali fazendo, né? Você tinha ali o Buscapé, que foi um case super importante, né? Do Romero Rodrigues, né? Da Redpoint e um parceiro muito grande do Cubo, mas as empresas pouco se relacionavam. E na época que eu estava no Cubo, eu brincava que o Cubo Itaú, e aí para tangibilizar para os ouvintes, era um shopping center de startups. Isso. Então você tinha ali startups de inteligência artificial, você tinha startups ali de cartões, você tinha startups de saúde, você tinha startups jurídicas, as legal techs, e aí as grandes empresas iam ali para poder, porque não tinha, quando você queria se relacionar, onde é que eu vou? Com quem que eu me relaciono? Quem que faz um trabalho sério? Quem que não faz um trabalho sério? Quem que dentro desse oceano de empreendedorismo, de inovação, onde é que eu vou ali? E o Cubo tinha essa missão de fazer essa curadoria e colocar num espaço, né? O Cubo começou com um espaço de 3.500 metros quadrados e depois foi para um espaço de mais de 20 mil metros quadrados. A gente tinha 40, 50 startups mais ou menos no início, e quando eu saí do Cubo a gente está falando de mais ou menos 140 startups. Era uma curadoria para que as pessoas quisessem se relacionar, entender, né? Olha, puxa, beleza, eu estou querendo aqui uma startup que resolva meus problemas na minha área de recursos humanos. Puxa, você tinha lá 2, 3 opções ali, conversava com o empreendedor. Então, essa dinâmica, a gente brincava muito uma palavra aqui que ela é difícil, né? Ela vem do inglês, a gente chama serendipity, a gente traduziu aqui para serendipidade, que é esse encontro ao acaso, que é esse encontro para você gerar novos negócios, novas fórmulas, né? Novas conexões. Então, o Cubo, ele teve esse papel muito importante de aproximar principalmente as grandes empresas deste universo de startups para poder dialogar, para poder começar a conversar. Então ele era um hub, né, de inovação e empreendedorismo. E o Learning Village, que hoje eu estou à frente aqui, ele tem muito esse conceito voltado para as startups de educação, para as edtechs e para as startups de recursos humanos. Ou seja, então hoje no Brasil você tem uma série de iniciativas e eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso e poder, né, gerar novos frutos disso. Estamos batendo um papo com o líder da Singularity University Brasil. Singularity U, é assim que fala? Exatamente, Singularity U Brasil. Você tem a Singularity University, que ela é uma escola boutique, já foi eleita por diversos anos, inclusive no ano passado, uma das top 10 escolas boutiques de inovação do mundo. Ela está lá no Vale do Silício, no meio da NASA. Ela foi fundada em 2008 pelo Peter Diamandis e pelo Ray Kurzweil. E a Singularity, ela tem os country partners, os parceiros locais. Hoje são 7 parceiros locais ao redor do mundo. E nós temos o privilégio, né, da HSM, que eu sou o CEO hoje, da HSM ter sido escolhida para representar a Singularity University aqui no Brasil, e a gente monta, né, a Singularity U Brasil. Então você tem a Singularity U Brasil, você tem a Singularity U South Africa, você tem a Singularity U Italy, Singularity U Austrália, Singularity U Nordics. Hoje são 7 ao redor do mundo, e a gente tem aqui a Singularity U Brasil, a primeira da América Latina, para difundir, para trazer um pouco dessa escola boutique de inovação que está lá no Vale do Silício. Quem quiser estudar lá no Vale do Silício ou aqui no Brasil, como faz? Eu tenho 45 anos, por exemplo, sou doido para... Depois que eu vi o Murilo Gun anos atrás falando da Singularity, eu fui ler o livro do Peter Diamandis e fiquei apaixonado. Falei, uau, em 90 dias ele pivotou a vida dele.
E aí isso, que legal. E aí eu te pergunto, que legal você trazer isso. Como faz para acessar esses programas? Pessoas que não têm condições financeiras conseguem, como faz? Bom, primeiro mandar um abraço para o Murilo. Murilo é um grande amigo, estava ontem com ele. Murilo está morando aqui agora em São Paulo. De fato mudou a vida de Murilo Gun, a Singularity University, e não só do Murilo Gun, né? Hoje a Singularity University tem uma rede aí de mais ou menos 400 mil pessoas que fizeram algum programa, algum curso. Hoje é muito simples, hoje você pode entrar ali no singularityubrasil.com.br e você vai ver a gama de programas que nós temos. Nós temos desde programas presenciais, né, que a gente roda com todos os protocolos, enfim, que é menor, a gente está falando para 50 pessoas, até programas online que você pode fazer, que tem o Peter Diamandis, o Ray Kurzweil dando aula ali, programas de 8, 10 horas. Então você pode entrar ali no nosso site, singularitybrasil.com.br, e você vai ali encontrar os nossos programas. E, honestamente, aqui, 45 anos está na flor da idade, tá? A gente está aqui, a gente aqui tem uma diversidade muito grande e não tem tempo, não tem idade para começar. O importante é começar a conhecer e discutir, né? Conhecer um pouquinho, né? A nossa métrica, você falou muito bem do Peter Diamandis, né? Ele tem as organizações exponenciais, ele tem a abundância, né? Tem alguns livros super importantes para quem quiser, né? A Abundância, um livro maravilhoso do Peter Diamandis, que fala um pouco disso, desse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento, o Peter, a Singularity, não só o Peter, mas a Singularity, ela sempre vê o copo meio vazio, meio cheio, né? Ou seja, a gente sempre está olhando ali esse momento de abundância que a gente está vivendo, com muitas possibilidades, que a tecnologia está ajudando a gente a acelerar e a ganhar escala. Maravilha. Kellerman. Muito bem. Vamos entrar num ponto central, né, que é essa pandemia, né, que vem se arrastando, né? Se pensava que ela seria mais curta, outros diziam até que ela seria mais longa, mas o fato é que muita empresa surfou este momento e deu grandes passos no sentido da evolução, da mudança, da transformação. Infelizmente, outras não, ficaram aguardando o melhor momento, e esse momento, né, segundo é anunciado, cada cepa que vem, é que a gente ainda vai atravessar um bom tempo. Então, você como alguém, né, que tem esse espírito da inovação, que conhece bem o digital, o que é que você pode dizer para essas empresas que ainda estão aguardando algum momento para se transformarem? Olha, eu vou usar aqui o próprio Peter Diamandis. Peter Diamandis esteve no comecinho do ano passado aqui, a gente foi jantar e ele falou, e estava começando ainda, né, a história de Covid, né, a gente não sabia muito bem o que ia ser isso, como você bem disse, Kellerman. E o Peter, ele usou uma analogia que eu gostei bastante. O Covid, essa situação que a gente está vivendo, ele é um meteoro que atingiu a Terra anos atrás e dizimou os dinossauros, né? E o Covid é isso, ele vai dizimar os dinossauros aqui. Quem ainda está esperando é uma questão de tempo para não existir mais. É preciso sair da inércia. A gente falar de... Hoje nem está, senão... A gente falava muito, né? Principalmente no ano passado, um novo normal. Já parou de falar disso porque não tem novo normal. Tem uma nova... A gente está vivendo um outro momento, né? A gente está vivendo... Quem está esperando a coisa... não, isso aqui vai regularizar, vai passar. Quem está esperando passar... literalmente não entendeu nada o que está acontecendo nesses 18 meses, né? Literalmente, então é o momento de... o Churchill já falava muito isso, né? Aproveite a crise para ter uma grande oportunidade, né? Esses momentos, né? Não desperdice uma crise, né? Churchill falava muito isso, não desperdice uma crise, porque é da crise que... são das grandes crises que saem grandes ideias, grandes oportunidades, grandes momentos. E a gente está vivendo isso. De novo, né? Essa pandemia é horrorosa, não tem lado bom. Mas se a gente, né? A gente tem que viver e a gente tem que seguir. E esse é um ponto. A gente está construindo, a gente está vivendo um momento único na história de construção de algo que a gente nem sabe o que vai ser.
Então aproveite este momento para agarrar, né, as oportunidades e parar de querer que volte. Eu vejo muita gente ainda falando, a gente fica vivendo esse pretérito do futuro. Gente, viva agora, vamos viver agora, construa agora, saia da inércia agora, vá fazer um curso agora, vá empreender agora. Esse é o momento, né? Aguardar é com certeza a pior decisão. A inércia é a pior decisão nesse momento que nós estamos vivendo. Olha, o bate-papo hoje está rolando com a autoridade em inovação, um cara que se dedicou aí os últimos tempos da vida dele, um executivo de alta envergadura para esse mundo da inovação e que hoje está à frente da talvez a revista mais importante no mundo dos negócios, que é a HSM Management. E aí eu trago para você, e aí, antes deixa eu falar assim, Reinaldo, deixa eu trazer aí para quem não conhece por acaso, dizer que é uma revista que está no Brasil, foi lançada em 1997 e é hoje uma das maiores empresas de educação executiva da América Latina. A HSM Management garante à comunidade empresarial brasileira o acesso à vanguarda mundial do pensamento na área de negócio. Isso eu fui lá no teu site para ver isso, mas eu faço uma costura com Sêmio, estudante de Direito, porque minha primeira formação é em Direito. Lá atrás, em que o professor virou para mim e disse, olha, não dá só para você ler o livro, isso eu tô falando década de 90, tá bom? Finalzinho ali da década de 90. Isso não dá mais para você só ler o livro, porque o livro é o pensamento do escritor de 2 ou 3 anos atrás. Ele depois foi escrever, enfim, tu tá chegando agora para conversar com os pensamentos desse cara 3 anos depois. E aí ele me apresentou a HSM Management, dizendo assim, olha, os artigos mais importantes do mundo você vai encontrar aqui. E eu me lembro ali, não é barato não, eu fazendo assinatura. Assinatura dava para ir algumas vezes ao Camarões. Bela comparação. Mas o que me garante a assinatura é dinheiro para poder ir muitas mais vezes. Não tenha dúvida, é o melhor investimento que então, isso aí, boa. Fazendo esse gancho com um cara que é fã do trabalho de vocês, talvez eu devo ter conhecido Carta para 2 aqui. Há uns 20 anos eu trabalho de vocês, há uns 20 alguma coisa, colocar assim, fala pra gente o que é HSM Management no contexto hoje da educação executiva brasileira. Que mudou muito, né, também. Olha, primeiro eu agradeço muito as palavras aqui, o carinho de vocês, né, é tão gostoso. Eu brinco, né, a HSM ela completa este ano, você falou da HSM Management, que é a revista, mas a HSM, no ano que vem, na verdade, ela completa 35 anos de história, né, ela foi fundada em 87, né, o José Salib Neto, um grande autor, um grande executivo, um grande empreendedor, ele é o S do HSM, né, o José Salib Neto, e fundou a HSM para justamente trazer, né, esta vanguarda. Então, hoje, como você muito bem disse, né, a HSM ela é uma das maiores plataformas de educação corporativas do país. A gente atende, né, na área de educação aí, mais de 1.000 empresas ao redor do país. Nós, o ano passado, capacitamos mais de 50 mil pessoas. E a HSM Management, que é a revista, que é um braço nosso, ela, de fato, você comentou aí, né, do precinho salgado, mas eu brinco para as pessoas que quando eu estava ali na faculdade, era o único acesso que eu tinha. Eu deixava de ir ali no barzinho alguns dias para juntar um dinheiro para poder comprar HSM, e eu voltava para casa, né, lendo a revista, voltava ali de ônibus, lendo, era o conteúdo que a gente tinha de mais atual para escutar grandes líderes, grandes nomes vindo para o Brasil num conteúdo traduzido, né? Antes você tinha outras revistas americanas que eram mais caras, ainda tinham difícil acesso, e a HSM tinha esse papel, e a gente continuou com esse papel de trazer a vanguarda. E é importante dizer que hoje, o momento que a gente está vivendo, ele é tão frenético, né? Ele é tão, em termos de mudança, né? Você escuta um termo hoje, daqui 2 semanas esse termo já não é mais válido, já tem um termo que faz a disrupção desse termo, já não é mais isso, né? A gente está vivendo, né, o grande FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, né? Que é o medo de estar perdendo alguma coisa, o tempo inteiro, essa enxurrada de informação. E a HSM Management, a HSM, ela tem esse poder de fazer a curadoria.
assim como vocês, né, têm a honra de estar aqui, você fez sua lição de casa e falou, puxa, para falar sobre esse tema, quem que eu vou trazer? E fico muito honrado de estar aqui conversando, né? A curadoria nos tempos de hoje, ela é muito importante, porque ela drena, né? Ela acaba mostrando para você, olha, vai por aqui, isso é o que está sendo falado, tem esse contraponto, esse é um especialista importante nesse tema, porque, de novo, a gente vive a era da informação, a enxurrada da informação. Então, uma rádio como a 94 FM, uma HSM, tem esse poder de curadoria e levar para as pessoas um conteúdo já curado, já validado, já testado, já entendido, que, de novo, não é algo, né, não é algo infundado, ou, de novo, a gente está vivendo também, né, muitas fake news. Então, esse é o ponto muito importante de você ter veículos como esses para fazer essa curadoria. A gente vive hoje esse momento muito importante, tem muita informação e não adianta. A gente não vai conseguir consumir tudo que tem hoje no mundo, né? A gente precisa entender quem que vai ser esse nosso filtro, este veículo que vai fazer essa curadoria para a gente entender o que é melhor, para onde que eu preciso focar, estudar e entender, né? A gente fala muito de lifelong learning, né? A gente fala muito desse aprendizado ao longo da vida. Quando eu comecei a faculdade, era, olha, faz faculdade, faz o inglês e faz uma pós, tá com a vida ganha. Hoje não. Hoje o lifelong learning, por isso que eu digo que, né, alguém mencionou aqui 45 anos está no auge da capacidade intelectual, no auge da capacidade de absorção. Então, o lifelong learning é isso, é você nunca parar de aprender. E a HSM Management tem isso como missão, né, de trazer esse conteúdo, de trazer essa curadoria de qualidade e na vanguarda do que há de melhor no Brasil e no mundo. Reinaldo Gama com a gente hoje. Olha, Reinaldo, a gente precisa chamar um intervalo comercial agora. Eu queria lhe deixar duas missões. Um é o seguinte, você falou um termo em inglês que vocês abrasileiraram, que tem a ver muito com esse ambiente lá do Cubo, que ficou o termo, mas não ficou a explicação. Então eu queria que você voltasse explicando o que é, nas tuas palavras, o que é que quer dizer esse termo, que é muito bacana. E a segunda é que a tua esposa tem muitos parentes aqui. Manda abraço e beijo para outros parentes. Senão depois vão brigar com você. Pega a lista aí, não tem problema. Pega a lista no intervalo. Rapaz do céu, olha, tem Liana Teixeira, tem Marco Antônio, tem o famoso tio Toinho que tá lá na Redinha. Enfim, tem uma lista enorme aqui. Rapaz. Então vai preparando a lista. É um rápido intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias. Muito boa tarde, é isso aí, 13 horas e 3 minutos. 13 horas e 3 minutos, fazer um registro aqui rápido do professor Ranieri, diretor aqui do regional do Senac, que disse que leu muita HSM nos tempos de universidade, mas que não era na universidade que ele encontrava. Na biblioteca. Não era na biblioteca central, não. Ele era assinante, grande Ranieri, grande executivo, ele que foi diretor da Escola de Negócios da Universidade Potiguar, né? E hoje tem a bela missão de estar à frente da educação ali, né? No Senac, né? Mandar um abraço pro doutor Webert, que disse que está preparando o filho para sair do Brasil, e ele fala, disse assim, meu filho, vá na frente e leve sua mãe e seu pai depois. Eu achei ótima essa frase aqui. Um abraço para esses dois ouvintes queridos aqui. Vamos tocar. Maravilha. Eu deixei dois questionamentos. Quero começar com as amenidades que pode virar uma dor de cabeça para o nosso convidado de hoje. A gente está falando do CEO da HSM no Brasil e co-CEO da Singularity U Brasil, o Reinaldo Gama, que está batendo um papo conosco hoje. E é uma amenidade, mas pode virar uma dor de cabeça, porque eu pedi a ele, manda abraço aí pro povo da família. Reuniu mais nomes? Não. Olha, é tanta gente, faz tempo que eu não vou para Natal, né, principalmente por conta da pandemia, mas é muita gente. Se eu falo de novo, tem Marco Antônio, tem Liana, tem grande tio Toninho, tem tio Pedro, uma figuraça, mas eu não vou me comprometer mais aqui não, mas eu agradeço o espaço e vou agradecer também a audiência, que, poxa, eu tenho recebido
algumas mensagens aqui no LinkedIn e poxa, muito bacana, a audiência muito legal da 94 FM. Eu queria que você começasse esse bloco falando rapidamente esse termo, como era mesmo o termo? Serendipidade. Serendipity, que é muito bacana esse ambiente que é criado. Eu queria que você explicasse o que significa isso. Claro, na verdade a gente está vivendo, né, um grande dilema desse termo, porque no mundo virtual ele é muito mais difícil de acontecer. A serendipidade, de forma bem resumida aqui, né, e nas minhas palavras aqui, ela é um encontro ao acaso que transforma. Então, poxa, às vezes eu brinco que lá no Cuba, aqui no Learning Village, às vezes você encontra uma pessoa no corredor, conversa de uma ideia, fala, poxa, eu estava pensando nisso aqui, e de repente surge um novo negócio. Então, o serendipity é um termo, né, inventado por um inglês, que é este encontro ao acaso que pode gerar uma grande transformação. É algo que você não planejou, é algo que você não esperava e, de repente, pode transformar não só a sua vida, como a vida de milhares de pessoas. É aquele cafezinho que você, às vezes, no Vale do Silício, quem já foi ali para o Vale do Silício, para Mountain View, você vai ali e de repente você esbarra, você troca ali, e não só para o mundo dos negócios, né? Quantas vezes você não tem histórias de amor ali que a pessoa esbarra na fila e acaba uma grande história de amor. Então, a serendipidade, né? Estou traduzindo de novo aqui, portuguesando aqui o termo, é isso, este encontro ao acaso que ele pode transformar e gerar algo muito maior. Kellerman. Muito bem. Vamos entrar nesse bloco do digital que, como muito bem você falou, Reinaldo, muitas empresas ficaram aguardando o tempo certo e esse tempo não chegou e passou para muitos, mas ainda dá tempo. O que fazer, né? Já que o digital é uma realidade e não vai, com certeza, perder espaço para os modelos tradicionais. Quem não aproveitar isso, com certeza vai ficar para trás, porque sem dúvida nenhuma, essa nova realidade. O que fazer, Reinaldo, para essa empresa, desde o pequeno negócio, porque tem as grandes empresas que têm toda uma estrutura, né, de executivos para pensar, tem capital, mas tem também o pequeno negócio. Como se inserir no digital, né? O que é que você pode trazer para esse pequeno, médio negócio, o micro, né, negócio, para que ele, de uma vez por todas, entenda que o digital é o novo normal? A primeira coisa que, né, eu costumo dizer para as empresas que a gente fala muito de transformação digital, né, Kellerman? A gente escuta muito esse termo o tempo inteiro, a transformação digital. E, na verdade, a primeira coisa que precisa mudar, que é você entender, é cultural, né? Eu falo que antes da transformação digital, você tem que ter uma transformação cultural. Tem sempre aquela, né? De novo, tem gente que ainda não entendeu, tem gente que está esperando a volta, tem ainda gente que está esperando aí, né? Eu escuto de gente assim, poxa, não, o ano passado, em março, olha, não, daqui a pouco, daqui 2 meses, isso aí vai passar, em junho eu retomo. Vou voltar em novembro. E o tempo está passando. Então, isso é cultural, isso é mindset, né? O que eu costumo dizer muito para as pessoas é: você precisa parar de lutar contra a maré, parar de entender. Nostalgia é muito boa. Poxa, eu tenho uma série de momentos nostálgicos, tem um monte de coisa que eu gostava como era antes, mas não é porque eu gostava que era como antes que é ruim agora. Isso. Né? Então, você tem que entender que, poxa, supera, né? Eu sempre falo para as pessoas, se você acha, né? Tem gente que fala, eu tô cansado dessas mudanças, eu não aguento mais. Eu falo para as pessoas, então você vai ter que mudar de planeta, porque se tem uma coisa que não vai parar, são as mudanças. As mudanças, elas vão continuar acontecendo o tempo inteiro e vão crescer cada vez mais. Então, a primeira coisa que eu dou como dica é: entenda dentro da sua empresa, faça essa quase que higienização cultural para entender o seguinte: olha, entende o que foi bom, né? Acho que tem esses méritos, não é porque é antigo ou porque não, tem os méritos, né?
de tudo que foi construído. Eu converso muito com famílias, né, com family offices, com empresas familiares que estão na 3ª, 4ª geração. E é preciso, né, só estão vivas hoje porque alguém lá atrás, há 40, 50, 60 anos, deu o pontapé e fundou alguma coisa nos modelos que faziam sentido há 40, 50, 60 anos atrás. Só que a perpetuidade, né, a sustentabilidade dos negócios precisam conversar. Não é porque, de novo, deu certo lá atrás que quer dizer que vai dar certo, que continuará dando certo. Mas tem que dar, né, não é jogar tudo fora, mas é entender que mudou. Então, essa transformação cultural, esse entendimento é o principal passo, né? É o principal passo, é entender que você precisa andar, você precisa olhar para frente, entender os novos modelos, entender, né, as redes sociais, entender esse digital, né? E o que funciona para você? Porque o que funciona para uma empresa de educação como a HSM no digital não necessariamente pode, né, funcionar para uma empresa de comunicação como a 94 FM, né? Então você tem que entender culturalmente as mudanças que o seu setor está passando e botar dentro das empresas. Eu vejo muito isso, empresas grandes, empresas enormes, que tem ali, né? Eu brinco que a inovação, ela é um vírus. Ela é um vírus ali, né? É o vírus da mudança. E você tem ali, né, quem está ali lutando, né? Tem o seu sistema imunológico lutando para te proteger. Então você tem ali o jurídico, você tem ali o compliance que vai tentar tirar isso. Mas se todo mundo trabalhar e entender que isso é importante para mudar o ecossistema, para mudar o organismo e para se permanecer vivo, a gente sabe que tem alguns vírus ali que são importantes para você, né? Para você sobreviver, para você continuar. A gente está vendo as vacinas, muitos dos princípios das vacinas que a gente está vendo aqui são, né, o vírus inativado. Então, é importante você entender isso, você levar isso para a sua empresa e entender as mudanças que estão acontecendo na sua indústria e mudar culturalmente. Esse é o primeiro passo. E aí, depois, é você ver se vale a pena você se conectar com um hub de inovação, vale a pena você entender as startups que estão mudando a sua indústria, vale a pena você entender a área de inovação, se faz sentido você montar uma diretoria, uma vice-presidência, uma gerência de inovação para olhar isso apartado. Então, tem várias etapas, mas a principal etapa é a mudança cultural, a transformação cultural, porque não adianta. Eu já vi iniciativas de inovação nascerem e morrerem em grandes corporações com muito dinheiro. Se as pessoas não estiverem compradas com isso, se a cultura da empresa não tiver ligada nesse movimento, não vai dar certo. Reinaldo, Luiz Henrique aqui falando, você entende como poucos de startups, já viu com certeza muitas excelentes ideias nascerem e morrerem na praia, né? A gente tem aí o jovem que nos ouve agora, que tem uma grande ideia para solucionar um grande problema e que olha para as fintechs e que olha para os unicórnios e fala, tá aí meu próximo bilhete milionário. Rapaz, tem muita glamorização nesse processo. As startups, elas sem sombra de dúvidas estão mudando o mundo e vão mudar mais ainda, mas tem muito glamour desnecessário, não é? Com certeza absoluta, assim. Eu acho que, como tudo, né? Como tudo na vida, a gente gourmetiza e tem as pessoas que acabam surfando essa onda, né? Então, desde do hambúrguer que virou gourmet, ao hot dog, até as startups, né? A gente brinca, né? Tem muito empreendedor de pau, né? E querendo ou não, a startup, ela, dependendo da sua indústria, ela pode não ser a solução. E se você botar uma startup para dentro da sua empresa, sendo que, de novo, vou ser chato aqui, se você não mudou culturalmente a tua empresa, ela pode gerar um problema ainda maior para você, né? Ela pode não ser a solução, como ela pode ser um grande problema. Então, de fato, a solução das coisas não estão nesse, né? Não adianta você ter esse efeito manada, né? Ou seja, puxa, porque a empresa concorrente está investindo em startup, eu vou lá e vou investir também. Não, você tem que entender a tua indústria, tem que entender a tua cultura. Tem muita gente boa, assim como tem muita gente que está ali surfando essa onda. Às vezes, a solução para a tua empresa
não é uma startup. Às vezes a solução para a empresa é outra estratégia, é uma conexão às vezes com o hub de novo, é uma conexão diferente. Então tem que entender que este efeito manada, ele é muito perigoso, e eu já vi muita coisa dar errado ali por conta disso. Startup não é a solução de tudo, assim como tem muita empresa que vai engolir a startup, né? Tem muita empresa que tem mais capital, que tem mais, de novo, os grandes negócios. A gente tem que entender que quando um fundo de venture capital, ou seja, um fundo de investimento que investe em startups, quando ele está investindo numa startup, muitas vezes ele não está olhando o resultado financeiro, ele está olhando a tendência que aquela startup está disruptando, né? Onde que aquela startup ela vai mudar, né? Existe uma diferença, e eu vou me alongar um pouquinho na minha resposta, muito grande entre inovação e disrupção. Inovação, a maioria das empresas, elas têm setores de inovação muito sólidos. Que é? Que é melhorar aquilo que existe, né? É melhorar aquilo que existe. É você ter ali algo, então se você tem um carro, você bota lá o ar-condicionado digital, você melhora o motor para ele ser mais econômico, você bota um acendimento do farol automático. Isso é uma inovação, você está melhorando aquilo. O que é a disrupção? É você criar uma nova indústria. É você matar aquilo que já existe e criar algo novo. E aí, de novo, usando, né, os modelos aqui que a gente tanto conhece, né, como Netflix, como, né, tantas empresas, Uber, né, essas empresas que disruptaram um segmento. Elas não melhoraram aquilo que existia, elas criaram uma outra indústria. Então, as empresas, o grande desafio das empresas é o seguinte: qual que é a indústria que vai matar a minha indústria? Ela pode nem existir. Então essa é a grande diferença e essa é o grande desafio, né? Maravilha. Nós sabemos, Reinaldo, que neste ambiente de startups, mas também de jovens empreendedores, né, empresas tradicionais, eles vêm muito embalados desse lema de que serão sucesso. Por quê? Porque têm acesso à informação, são afeitos às novas tecnologias e, por si só, eles têm essa mentalidade, que eu não vou entrar no mérito de onde ela veio, de que é uma questão de tempo ser sucesso. Ora, mas ao longo desses quase 20 anos de consultoria que o nosso grupo tem, o que nós temos percebido é que boa parte das startups, como também dessas novas ideias, elas morrem por causa da imaturidade emocional. A capacidade de lidar com essas adversidades. Às vezes tem ideias ótimas que ficam pelo caminho e as pessoas pensam que a ideia não era boa. Não é verdade. Apenas não tinha material humano para fazer esta boa ideia atravessar esse rio, né? Entre uma margem e outra vem o mercado, né? Toda luta, né? Todo o estado de luta, de competição. Então, o que é que eu percebo? É que estas empresas carecem de pessoas com mais maturidade para fazerem um misto, né? Um misto, e este novo, né? Com a experiência, juntos, poderem fazer funcionar. Por que as startups que se reinventam tanto estão demorando tanto a evoluírem nesse quesito? Perfeita essa colocação, e eu costumo dizer que, sendo, né, vou ter até um pouco agressivo, eu ao longo desses anos, eu já devo ter escutado mais ou menos uns 5.000 pitches. O que é um pitch, né? É uma venda de uma startup, é uma venda de uma ideia. E eu, de novo, ao longo desses anos, 5.000, eu já escutei ideia, não tem uma ideia que eu vou falar, dificilmente tem alguma coisa que eu acho nova. E qual que é a grande diferença disso? A grande diferença entre uma ideia que deu certo e que não deu certo é a execução, né? Perfeito. Eu vejo muita ideia boa com uma execução muito ruim, com uma falta de execução, com conhecimento para a execução daquilo, com pessoas boas para executarem. Então, a grande diferença de uma startup que deu certo e a outra que não deu certo é o poder de execução. A Nokia, 8 anos antes de ter sido lançado o iPhone,
ela já tinha um celular que a gente fala, né, que é o celular de vidro, né, o celular touch, o glass. E qual que foi a diferença? A diferença é que ela não executou bem, né? Então, a grande diferença, né, de uma ideia boa e para uma ideia ruim é a execução. Você pode ter uma ideia muito ruim, só que se você executar ela muito bem, ela vira uma ideia maravilhosa. Perfeito. Então eu acho que o ponto aqui está na execução. Tem muita gente, como eu disse, né, que é empreendedor de palco, que quer viver isso, que quer ser o unicórnio, que quer montar uma ideia já pensando na venda daquela ideia. Não é aquele empreendedor apaixonado que quer, de fato, mudar o mercado. Os grandes empreendedores que eu conheci ao longo dos meus anos, né, neste ecossistema, eram caras que, assim, eu não vendo isso aqui nem por todo o dinheiro do mundo, porque eu quero criar um novo mercado, eu quero mudar esse mercado, eu quero solucionar este problema de uma forma escalável. Eu quero que essa minha ideia, né, que essa minha execução vá para o mundo. Eu não quero vender, porque se eu vender para X, para o VTO, ele pode matar aquilo. Então, o grande ponto é, as pessoas precisam entender que tem um tempo de maturação da ideia e tem um tempo de execução. Né, se a gente for olhar aqui, as empresas que ficaram, que hoje são unicórnios, puxa, elas estavam no mercado já há muito tempo tentando, né, elas pivotaram, e aí de novo estou usando muitos termos aqui, a gente usa esses termos. O pivotarem mudou de ideia, você começou ali com uma ideia, viu ali, testou, viu que não era bem por esse caminho, aí você pivota, você muda aquilo. Então o grande diferencial que eu vejo, né, nesses meus últimos 6 anos que estou focado nesse ambiente é o poder de execução, é a seriedade na execução, é o comprometimento com a execução para que aquilo saia do papel e que você comece pequeno e ganhar escala, né? Ter escala para poder, né, dominar aí o mercado e de novo criar um mercado. Excelente, excelente. Olha só, a gente tem um último intervalo comercial e então eu vou convidar todo mundo, inclusive ao nosso convidado de hoje, Reinaldo Gama, ele que é CEO da HSM e co-CEO da Singularity U Brasil. Quem tiver querendo conhecer mais desse trabalho aí, entra lá depois no nosso YouTube. A Jaqueline colocou nos comentários, tá lá o site da singularityubrasil.com.br. Vai botar também da HSM Management. Enfim, fica todo mundo ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo com o Reinaldo Gama. Estamos de volta com o seu Cidade Notícias, agradecer a interação de todo mundo, muita interação lá no YouTube, obrigado ao Deci, obrigado a não vou nominar não, vai, todo mundo que tá lá no nosso YouTube. Tá achando a entrevista bacana? Mete o polegar pra cima, pega o link, distribui aí com aquele teu sobrinho que tá na startup, tá montando uma startup, com aquele outro teu amigo que é empreendedor, pega esse link, distribui essa informação, vai ficar eternamente lá no YouTube, tá? Não pegou toda? Pode voltar lá no YouTube e assistir mais tarde. Chegou em casa, toma um banho, vai assistir. Começou meio-dia aqui, o bate-papo começou de 12h40. Com quem? Tô falando do CEO da HSM, co-CEO da Singularity U Brasil, Reinaldo Gama. Reinaldo, vamos para o último bloco agora. O professor Kellerman já estava negociando aqui comigo, dizendo, olha, deixa eu estourar um pouquinho. Eu quero depois que ele vá falar com a diretoria daqui da rádio, que puxa minhas orelhas. É verdade. Mas é porque o papo tá muito bom, né, Kellerman? Tá sim. E tá tão bom que depois eu terei uma conversa com certeza com o Reinaldo, porque nós devemos trazê-lo para um encontro presencial, ainda mais sabendo que a esposa dele é da nossa terra natal. É agora uma questão de honra, né? Convidá-lo até para ele ter a oportunidade de comer um belo camarão. Falar, professor, você sabe eu vou dizer isso em breve. Spoiler logo. Em breve. Melhor coisa, Reinaldo, de evento de Natal é isso. Você sabe que todo mundo adora fazer evento de Natal, quinta e sexta-feira, né? Porque não sei porquê, eu não quero tirar conclusões precipitadas, mas aí você só volta para sua terra no domingo à noite, né? Né? Por aí, vai, que isso é importante. Maravilhoso, já tô ansioso. Isso mesmo. Já estamos aqui na reta final e tem aqueles pontos rápidos que você trouxe uma série de conhecimentos, de informações que são de grande valia, sem dúvida nenhuma. Mas quais
os pequenos passos que qualquer um pode dar, inclusive sem muito recurso, para que ele aproveite essas oportunidades da nova economia. E só aproveitar, só fazer uma adição à pergunta. À vontade. Aproveitar as oportunidades, ok. E o estudante da escola pública que vive lá nas comunidades, nas favelas, como ele também pode ascender através desse mundo? Eu acho que é importante também trazer isso. Ótimo. Perfeito. A gente hoje, né, a gente vive uma dicotomia muito grande aí, né, quando a gente fala, né, de desempregados e oportunidades. Hoje o Brasil, mais de 14 milhões de desempregados, e a gente tem números que cada vez que eu vejo uma fonte é um valor diferente, que é assustador. Então, tem gente que fala que tem mais de 350 mil vagas na área de tecnologia, mais de 500 mil vagas na área de tecnologia, 1 milhão de vagas na área de tecnologia e 14 que não conseguem ser preenchidas, e 14 milhões de desempregados mais de 14 milhões de desempregados por outro lado, né? Então, a minha, né, de novo, acho que o que eu vejo, converso muito com as empresas, né, não tem uma receita de bolo e não tem algo que não é binário. De novo, a gente não vive mais no mundo binário, né, que é isso ou aquilo. Você tem várias ramificações. Primeira coisa é você entender que problema que você quer solucionar, né? O que você quer solucionar? Que eu tenho um monte de ideias o tempo inteiro e, de novo, puxa, isso aqui poderia ser assim, isso aqui poderia ser assado. O meu ponto é que minha vida de executivo, e que é a vida que eu escolhi, não me deixam eu partir para essas resoluções. Então, independente se você tá ali, de novo, e gostei muito dessa última colocação, né? Se você tá numa comunidade, tá num lugar, né, de difícil acesso, com menos oportunidades, com menos, de novo, acesso, até alguém que tem muito acesso, o grande ponto é qual problema você quer resolver, né? Qual que é a solução que você tá dando, né? Em vez de você vender, de novo, a ideia, venda a solução para um problema. Né? Olha, eu vou, com essa minha startup, eu estou solucionando este problema aqui de uma forma diferente. E principalmente usando base tecnológica, porque a base tecnológica é o que diferencia, né? Hoje uma grande corporação, se ela tem eu conheço empresas que a área de tecnologia, só a área de tecnologia, a diretoria, o vice-presidente de tecnologia, tem mais de 10 mil pessoas, né? Só a área de tecnologia. E qualquer movimento, eu brinco que é um transatlântico, né? Você pegar um transatlântico e virar para a direita ou para a esquerda, ele vai levar um tempinho para virar para a direita ou para a esquerda. Se você está de jet ski, você vai muito mais rápido. Uma startup é um jet ski perto de um transatlântico, né? Ela consegue virar, se adaptar, se afundar, é mais fácil de você voltar, se você cair é mais fácil. Então, você usar como base tecnológica e criar aquilo do zero é muito mais fácil. E você tem que começar. Eu acho que hoje não tem nenhuma ideia que você consiga escalar se você não tiver uma base tecnológica bem robusta, né? Você depender de capital humano para o crescimento é muito mais complexo, né? É muito mais complexo, né? Então, como é que você olha isso? Então, de novo, dica aqui para qualquer um desses públicos, para alguém que está ali, de novo, numa comunidade, não tenha tanta condição, até alguém que tenha, a gente tem diversos, né? A gente acabou recentemente de fazer uma transação de uma startup chamada Gamma Academy. É uma coding school, é uma escola de programação que tem modelos que hoje a gente tem falado que é o ISA, que é o Income Share Agreement, que é o seguinte: você faz a aula e você paga depois de empregado. Você só vai pagar depois para você estudar, né? Você estudar programação nos diversos níveis. Então, olhar tecnologia, ela é muito importante. E aí, essa é a grande diferença geracional que nós estamos vivendo, né? Ou seja, quando eu fui lá fazer, escolher o meu curso na minha universidade, o curso do momento era administração ou engenharia, né? Hoje você vê que você olhar para a base tecnológica, e não necessariamente você ser um programador, você não pode ser um administrador, você não pode ser um executivo. Eu já fiz diversos cursos
né? Eu brinco que a curiosidade é o que me move, né? Ou seja, e aí a gente falou, né, muito aqui do lifelong learning, né? Eu fiz cursos de programação não para eu ser um programador, mas para eu entender o que meu time de tecnologia está falando, minimamente eu entender para onde a gente está indo. Então, de novo, para a gente tentar resumir, eu ser mais pragmático aqui, é você olhar isso. Que problema você quer solucionar e qual base tecnológica você vai usar para escalar aquilo. Eu acho que são dois fundamentos, dois princípios muito importantes hoje em dia na concepção de qualquer ideia, de qualquer startup, de qualquer plano de negócio. Vamos então à última pergunta? O professor Kellerman está negociando a última pergunta, professor. Vamos The last one. Por hoje. Né? Em breve nós teremos aí os melhores auditórios de Natal. Isso, muito bem. Reinaldo, vamos para o campo humano. Ambiente sob alto estresse, muitos conflitos, né? Muita gente com dificuldade de lidar com todas essas transformações. Na sua visão, também como executivo que comanda times, qual a competência comportamental hoje decisiva para se avançar nesse novo momento? Olha, porque a gente tem pouco tempo, eu poderia aqui listar mas por conta do tempo aqui, para ninguém ser, para eu poder voltar e para ninguém ter ninguém aí, o principal é resiliência e adaptabilidade. Eu acho que se eu fosse elencar hoje, resiliência e adaptabilidade. É você entender de novo, né, que não lutar contra a maré, você entender ali, você ter essa resiliência, esse poder de adaptação. Isso é muito importante. E por último, né, para eu falar de 3 aqui, inteligência emocional. Eu acho que são esses 3 soft skills, né, que a gente tem falado muito isso, são habilidades comportamentais, inteligência, adaptabilidade e resiliência. Hoje, não só para quem quer empreender, mas quem quer entrar para fazer qualquer coisa, são fundamentais hoje para a gente viver esse mundo que nós estamos vivendo. Maravilha. Sensacional. Olha, esse recado é importante também para os nossos executivos, empresários, né, para os nossos colaboradores, mas também que fique como recado para aquela turma de Brasília, né? Resiliência, adaptabilidade e inteligência emocional para os nossos governantes, Brasil. Sensacional, Reinaldo, parabéns. Aqui é o Luiz Henrique se despedindo de você e contando os dias para te ver no Teatro Riachuelo no próximo evento do professor Kellerman. Isso. Obrigado, um abraço para você. Vai ser um prazer. E também a gratidão aqui é Sêmio. A gente não se apresentou, né? Ele não vê a gente, fica só a voz, essas vozes. Muito obrigado, meu caro. Reinaldo, dizer que a gente espera você em breve aqui em Natal e nessa mesa aqui batendo papo com a gente. Isso. Valeu. Kellerman, você. Vou com o maior prazer. Muito obrigado, gente, pela recepção, pelas perguntas. Foi uma delícia que passou voando e por isso que a gente estourou aqui. Muito obrigado. Isso, muito obrigado, Reinaldo. Até breve, amigo. Valeu, abração. Um grande abraço, até breve. Obrigado pela audiência. Valeu. Muito bom, muito bom. Ela é mais um gol de placa. Parabéns pelo entrevistado. Você que lidera a coluna Líderes em Ação aqui nessa 94 FM. A gente tem que ir embora, Luiz. Você quer falar o quê? Só dizer que tem gente que fala assim que a gente devia ter nosso podcast, videocast. Videocast é esse programa, rapaz. A única diferença é que a gente põe lá no canal da rádio, que de repente você vai pôr no seu canal, vou pôr, né? Kellerman já faz isso muito bem, já tá fazendo. Como é que é o seu canal, o nome do seu canal? Kellerman Martins. Kellerman Martins. No YouTube. Todas as entrevistas do Líderes. Engraçado que o Carlos Alberto Júlio foi CEO, né, da HSM. Também. A gente começou a nossa. E agora está o atual. YouTube, eu tenho também um canal da Timene Consultoria e Sêmio Timene também ele tá lá. Agora a Timene Consultoria tem todas essas coisas. Você tem lá no Instagram. Eu tenho Fala Luiz Henrique, meu canal tá lá, mas não tá sendo movimentado, mas em breve estará lá com muitos movimentos. O Fala Luiz Henrique, tudo comigo é Fala Luiz Henrique. É isso aí. Eu quero me despedir do programa de hoje falando da ironia, Jaqueline, bota a musiquinha, Jaqueline, da ironia que a gente escuta do porta-voz do Talibã. Porta-voz do Talibã chega e diz assim, quando questionado sobre a liberdade de expressão no país chamado Afeganistão, ele disse: você devia perguntar isso ao Facebook.
é ele que prega a livre expressão e censura as pessoas. Rapidinho aqui, só mandar um abraço para João Montenegro e Julisca Azevedo, que estavam na nossa audiência, 2 ouvintes qualificados. É isso aí, valeu, gente, fiquem com Deus e de volta amanhã, meu dia, com o seu Cidade Notícias. Tchau! Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Cênio Timene e Luiz Henrique. Oferecimento Oral Estética, transformando sorrisos em verdadeiras obras de arte. Sistema Fé Comércio RN Sesc Senac, trabalhando pelo desenvolvimento do Rio Grande do Norte e do seu povo. Hospital Memorial, há 30 anos referência em ortopedia e traumatologia no estado, agora atendendo plano de saúde particular. Rei das Ferragens, facilitando sua vida. Colégio Marista de Natal, matrículas abertas no site marista.edu.br/matrículas. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte.